Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e nós vamos fazer mais um vídeo hoje para tratar de uma outra empresa. Nós vamos falar da Gol. Nós baixamos o balanço que foi divulgado relativo ao ano de 2021 e queremos apresentar para vocês algumas situações que estão acontecendo para que vocês possam tomar decisões em relação a investir ou não na companhia, ok? Nesse vídeo nós vamos falar bastante a respeito da Gol Linhas Aéreas. Eu particularmente gosto muito de aviação. Eu fui piloto privado de aeronaves monomotores durante 12 anos. Era um hobby que eu tinha verdadeira paixão e tenho muita paixão pela aviação até hoje. Já não piloto mais, mas toda vez que eu tenho oportunidade de viajar de avião eu faço isso. Mas o nosso assunto aqui hoje é sobre um sonho que virou um pesadelo. Nós vamos falar bastante o que está acontecendo com a Gol Linhas Aéreas. Esse gráfico nós temos aí mais ou menos de 2007, 2008 até agora, o ano de 2022. Nós podemos ver que os preços das ações da Gol chegaram a R$ 80, despencaram, tiveram uma recuperação no ano de 2020, voltaram a cair um pouco e está negociando nesses dias a R$ 17,69. Então nós podemos ver que quem comprou ações da Gol lá naquele momento, 2008, perdeu 77,63% do valor investido. O problema não é apenas a pandemia. A Gol já tinha problemas sérios em seus balanços, mas a pandemia, lógico, que fez piorar ainda mais. Essa demonstração contábil é o balanço consolidado, ou seja, todas as empresas do grupo relativos à Gol estão aí nestes saldos. Nós vemos aqui a conta de patrimônio líquido, que é a riqueza da empresa, e o patrimônio líquido está negativo em 21 bilhões 53 milhões 678 mil. Na publicação de balanço, os valores são divididos por mil. Por isso que não aparecem as demais casas que eu comentei. Mas por que o patrimônio líquido ficou negativo deste tamanho? Em função de prejuízos que vêm se acumulando ao longo dos anos. O saldo atual de prejuízo acumulado no balanço da Gol é de 24 bilhões 206 milhões 908 mil reais. Isso é muito. O que significa isso? Se a empresa vendesse tudo que tem para pagar as suas dívidas, faltam 21 bilhões. Não são milhões, não, são bilhões mesmo, né? Algumas outras análises que a gente costuma ensinar em curso de contabilidade e também de administração chama índice de liquidez corrente. Nós pegamos o total de ativo circulante, 2 bilhões 688 milhões e 41 mil reais, e nós dividimos pelo total do passivo circulante, que é 11 bilhões 81 milhões 794 reais. E nós vamos já encontrar o resultado disto. Então, qual é a visão do índice de liquidez corrente? É saber se a empresa tem dinheiro para pagar as suas dívidas de curto prazo. A gente está falando aí de um ano, né? Até um ano. Se você dividir o saldo do ativo circulante da Gol pelo passivo circulante, dá um índice de 0,24. Ou seja, para cada R$ 1 de dívida que a Gol tem, ela tem apenas 24 centavos para honrar os compromissos. Agora, quando nós pegamos o índice de liquidez geral ou total, em que somamos o ativo circulante mais o ativo não circulante, dividimos pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, dá um índice de liquidez de 0,41, ou seja, a empresa tem apenas 41 centavos para pagar cada R$ 1 de dívida que tem. É uma situação horrível para um balanço. Quando nós olhamos a demonstração de resultado de exercício, nós temos logo no início as receitas de vendas, que totalizam 7 bilhões
433.384.000. Quando nós tiramos os custos desses serviços prestados, 8.593.696.000, dá um resultado bruto negativo de 1.160.312.000 reais. Esse número, uma empresa saudável sempre é positivo, não é o caso deles. Aí depois é subtraído ainda despesas administrativas, outras despesas, e o resultado antes do resultado financeiro dos impostos piora mais ainda, chega em 3.834.595.000 reais. Depois nós ainda temos as despesas financeiras. Quando nós acrescentamos as despesas financeiras, fica uma situação muito pior. O ano passado, a Gol deu um prejuízo acumulado de 7.183.804.000 reais. Um prejuízo por ação de 19,157. 19 o que se espera de uma empresa quando se investe nela é que ela tenha lucro. É uma situação muito, muito triste, né? É insustentável você ter um patrimônio líquido negativo de 21 bilhões. Como poderia salvar a empresa? Talvez com a ajuda do governo, o governo colocar dinheiro, mas ao mesmo tempo soa estranho o governo pegar um dinheiro que poderia usar na educação, na saúde, em outros itens que o país precisa e colocar numa empresa que, infelizmente, está numa situação muito complicada mesmo. E tal grau de complicação, eu vou mostrar para vocês o que os auditores disseram em relação à análise das demonstrações contábeis da Gol, publicado agora recentemente. A Grant Thornton é o auditor. Eles colocaram no relatório de auditoria, isso é uma cópia do que está publicado no jornal, incerteza relevante relacionada à continuidade operacional. Então, os próprios auditores eles estão afirmando que o problema é sério. A Grant Thornton ainda coloca, em relação a essa situação, aliada à deficiência de capital circulante líquido e patrimônio líquido negativo naquela data, está falando de 31 de dezembro de 2021. Juntamente com outros eventos e condições, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à sua capacidade de continuidade operacional. Em outras palavras, o que a Grant Thornton está fazendo é alertar aos investidores que têm negócios com a empresa, que tem ações da empresa. Mais algumas informações, aqui está a frota pretendida de aeronaves da companhia, a estrutura de empresas que a Gol ela é dona, mais algumas informações, fala também aqui das provisões que existem, né? Existe uma grande provisão para a devolução de aeronaves e motores. Por que devolução? Porque essas aeronaves, quase todas as empresas aéreas, elas não compram os aviões, elas não têm dinheiro para comprar os aviões. Elas fazem leasing, né? Que é uma espécie de aluguel. Você usa o avião por 5, 6 anos, devolve para a proprietária do avião e pega outro novinho para continuar voando. E aqui está a previsão de desembolsos ao longo dos próximos anos. Esses valores são em bilhões, então no ano de 2022, só para pagamento de leasing está projetado 2 bilhões 977 milhões. Nós temos mais algumas informações, todas elas vocês podem buscar no balanço da empresa, no site da própria Gol. Aqui a frota, quais são as aeronaves que a empresa tem: 24 737-700, 96 737-800 e mais 7 737 MAX. Eu fui pesquisar quanto valem essas aeronaves. Um Boeing 737-800 vale 106 milhões e 100 mil dólares. Há uma taxa média aí de R$5, 530 milhões e 500 mil, vezes 94 aeronaves, 49 milhões 867 mil. O Boeing 737-700
ao preço de 89 milhões e 100 mil dólares, com uma taxa média de R$ 5,00, 445 milhões e 500 mil, vezes 23 aeronaves, mais 10 bilhões, são bilhões, 246 milhões e 500 mil reais. E mais os outros 737 MAX, totalizando aí mais 6 bilhões. E por que que a situação é assim? Na verdade, os preços de passagem que as empresas aéreas cobram não cobrem os custos que ela tem. Por exemplo, esses aviões consomem, em média, 2.500 quilos de querosene para 1 hora de voo. E quanto custa isso em dinheiro? Em torno de R$ 9.500. Aproximadamente isso. E olha que absurdo. Eu peguei essa pesquisa ontem, passagens aéreas aqui de Navegantes, Santa Catarina, até São Paulo, Guarulhos, por R$ 309 reais. E mesmo aqui embaixo era passagem para ser comprada ontem mesmo, a partir de. Isso não paga. Para que a empresa pudesse ter lucro, uma passagem aérea dessas teria que ser acima de R$ 3.000. Porque ela tem que bancar um custo gigantesco. Custo de quê? Custo de leasing, custo de pessoal, custo de querosene. E um detalhe: as dívidas das empresas aéreas são todas em dólar. Qualquer valorização ou desvalorização da nossa moeda impacta o resultado. Se o dólar sobe, é desesperador. Isso tudo gera prejuízos por variação cambial. E nós temos também, voltando mais um pouco, no próprio balanço, tem uma linha que mostra a questão dos passivos, voltando um pouco mais, passivos, empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira. No balanço dava 10 bilhões, 200 milhões e 410 mil reais. Qualquer alta do dólar torna a situação pior ainda. Então é muito complicado. Eu gostaria que a empresa conseguisse sair dessa situação, mas é muito difícil. Então, antes de comprar ou vender ações das companhias, é bom entender os seus fundamentos. Ok, pessoal? Abraços!